expoentes do pensamento grego e até anterior, né? O Pitágoras também, da ilha de Samos, né? Italiano. Então esse pensamento, essa filosofia, essa história das aporias teóricas, né? É uma história do pensamento humano, um reflexo do próprio ser humano, né? Porque o ser humano não pode fugir daquilo que ele é. Então, se fossem deuses falando, né? Talvez nós teríamos uma metafísica talvez mais complexa. E o pensamento oriental já quebra muito essa questão de lógica aristotélica. Porque no pensamento oriental o que importa é o conjunto, a visão do todo. A questão da lógica é a questão que o ser pode ser e não ser ao mesmo tempo, na visão oriental, né? E já no princípio da não contradição aristotélica isso já não é possível. Então é um pensamento totalmente diferente. E acho que tem que ser somado esse pensamento oriental com o ocidental. E a filosofia acho que tem que retraduzir o seu nome, né? Não só naquela questão do Pitágoras, na filosofia grega pra frente, né? Acho que tem que ver outras formas de pensar também. Mesmo que fossem chamados de outros nomes, né? Mas a filosofia é universal, é universalizante, é do ser humano, né? Essa construção teórica do ser humano, acho que muito mais ampla do que a questão só do que nós vemos na academia, do que nós vemos naquele estudo da história da filosofia. Acho que a filosofia nem pode ser, talvez, fechada numa história, né? Ela é tão ampla, tão complexa, é o próprio pensamento humano que é infinito, né? Porque o pensamento humano acho que vem muito das estrelas, vem muito dessa questão cósmica e vai buscar esse infinito de qualquer jeito, e acho que essa filosofia tem muito a evoluir ainda. E com a metafísica, somando com essa dimensão da dualidade com alma e espírito, que seja numa trindade, o ser humano acho que é triplo, né, e não dual. Mas é a questão de multiplicar entes e multiplicar mundos, aí o Occam até que estava certo, mas eu acho que para nós vermos essa unidade divina, nós devemos ver também a multiplicidade, né, das manifestações, que nada mais são que aquelas emanações, né, que os cabalistas falaram, que eles colocaram em número de 10, que seriam 10 dentro de 10, né? E aí acho que o próprio Spinoza acertou bem em criar um panteísmo, mas um panteísmo já meio misturado com o judaísmo, porque ele não podia fugir da origem dele, né? Ele era judeu e tinha essa educação dentro de sinagogas, né? Então o Spinoza também pode ser um grande pensador aí central nessa questão das aporias, além do lado do Parmênides e do Heráclito, né, e Platão e Aristóteles, e nós temos no Ocidente pelo menos essas bases, né, mas devemos levar em conta esses pensamentos orientais também, essa outra lógica, uma lógica comunitária, né, uma visão meio que de redes, porque se nós pensarmos em Fritjof Capra, né, ele trouxe essas redes no seu pensamento de física, e a física moderna, a mecânica quântica, ela está muito baseada nessa visão meio que orientalista da coisa, cíclica, panteísta, essa questão do todo, essa questão do pensamento influindo na matéria, a questão também lá que o Heisenberg disse que não, da probabilidade, né, realidade como probabilidade, realidade dos elétrons dentro de uma nuvem, né, então a questão da filosofia das aporias teóricas está sendo muito discutida com essa questão prática da própria física também, a física teórica eu acho que traz grande uma soma nessa filosofia. A questão da cosmologia também já mudou muito com essas teorias de Big Bang, Big Crunch, e aí se você pensar nas duas parece que formam um ciclo mesmo, porque se o universo está retraindo, só pode existir um ciclo. Se fosse a questão só da explosão, seria uma expansão até o infinito, né? E o universo parece que também nascem estrelas, tem uma série de ciclos aí de morte e de nascimento de estrelas, que nada mais refletem que essa morte e nascimento, renascimento do próprio ser humano. Aí nós podemos pensar em doutrinas de metempsicose, né, reencarnação, espíritas, espiritualistas, e até mesmo da mística cristã e judaica também. Existem certos místicos que já aceitam essa dimensão. Então a visão mais ampla e mais cosmológica e holística mesmo, né? Então da nova era em si também. Então esse pensamento das aporias teóricas acho que vai muito além da filosofia, vai no pensamento humano, acaba abarcando todas as ciências, né? A sociologia, a própria história também já tem críticos aí com uma visão diferente da história, então não é aquela história ensinada em escola. A questão da física também, a física teórica é uma física já de outro mundo, né? Uma coisa muito diferente daquela coisa newtoniana que muitas pessoas pensam a questão só da inércia, da gravidade, né? Mas existem certas provas, existe a partícula de Deus, existe uma série de novas descobertas que estão mudando essas aporias teóricas, e a ciência mesmo descobrindo acaba mudando esse pensamento muitas vezes que foi edificado, né, com aquela terra plana, com aquelas visões equivocadas do universo.
claro que já existiam as visões certas do universo. A questão dos iniciados, eles sempre souberam o que era o universo, porque eles tinham experiências místicas, conseguiram ver a história da Gênese universal, né? E nisso nós vimos muito em Moisés, nós vimos muito na questão dos judeus mesmo, na Bíblia. Então a questão da teologia também soma, só que com uma interpretação mais ampla, né? Não só aquela questão da sua igreja ou da sua visão fechada do dogma, né? O dogma aí foi talvez um mal, mas a questão da aporia teórica é isso, é muito uma dialética entre a questão do corpo e do espírito do próprio filósofo, que não consegue reagir muito bem com essa dimensão instintiva muitas vezes, né? Se vê pela vida dos filósofos pessoal uma questão emocional totalmente mal resolvida em muitos, né? Questão sexual, questão de família mal resolvida, questão social, até mesmo econômica, né? Muitos polidor de lentes, outro era professor, outro não fazia nada, é sustentado pela mulher. Então a história de filósofos também reflete muito essa distância entre a perfeição do intelecto teórica e um mundo muitas vezes mal vivido na prática, né? Mas a questão, essa é a principal aporia que eu vejo, a questão do seu corpo, do seu espírito, e não a questão das ideologias. As ideologias acho que refletem esses filósofos. Seria como você estar com uma dor no corpo, né? Você acabaria refletindo aquela dor em alguma teoria, ou a felicidade no corpo. É a questão de temperamento também. Então a questão do filósofo, é claro, ele supera o seu temperamento, mas ele é influenciado por isso. Acho que nenhum ser humano com tristeza, com alegria, com riqueza ou pobreza vai transcender isso. Acho que ele acaba refletindo isso no seu pensamento, no seu material teórico, né, na sua bibliografia, na sua produção filosófica, cosmovisão. E eu acho que essa aporia teórica vai por aí, ela é muito maior do que a questão só da história da filosofia a partir dos gregos. Eu acho que isso é a partir do ser humano quando ele começou a pensar na sua metafísica já de pajé, de xamã, de índio, de negro africano. Acho que lá já se filosofava muito, já tinha questões metafísicas, como a questão do candomblé com seu Olorum, né? E tem dimensões panteístas e metafísicas muito antes dos filósofos dizerem que isso era átomo, era mônada, era substância ou era motor imóvel, como fez Aristóteles. Mas Cleverson pode continuar falando e eu complemento. Sabe, Mariano, tu falava, nós viemos falando em aporia, e essa palavra vem do grego negação, né? E poros, buraco, quer dizer uma situação sem saída, né? Então a aporia é algo que tem como premissa a abstração, porque uma aporia é sempre uma aporia abstrativa, é um desencontro no âmbito do pensamento. Entretanto, mesmo a questão das regras mais basilares do pensamento, também isso é passível de discussão. Porque nós temos dois grandes modelos, não que existam apenas esse, mas dois grandes modelos que são a lógica aristotélica e a lógica hegeliana, né? Então a lógica aristotélica preconiza o princípio da não contradição e Hegel diz o contrário, olha, a contradição move o mundo. Então, na verdade, essa dialética o que é? Eu tenho uma afirmação, eu tenho uma negação, mas a afirmação seguida da negação não gera um beco sem saída. Pelo contrário, vai gerar a síntese, que é uma nova tese que vai dar continuidade e assim por diante, né? E o que a gente tem que levar em consideração também é que a aporia é um conceito lógico. Então, na verdade, quem é o animal lógico, de acordo com o órgão de Aristóteles? É o homem, né? Mas nada nos autoriza a admitir que a lógica que rege o nosso intelecto também esteja regendo a realidade. Então, na verdade, se conseguirmos superar as contradições de caráter puramente intelectual, já estaremos avançando muito. Mas ainda que consigamos construir uma linguagem perfeitíssima, sem nenhuma contradição lógica, isso de maneira alguma nos autorizará a dizer que esse nosso discurso é espelho, reflexo fiel da realidade. Então, na verdade, o grande aprendizado com as aporias é uma maturação do homem, né? Ainda que essa maturação psicológica, essa maturação da consciência filosófica, não seja um conhecimento fidedigno e verossimilhante da realidade,
Mas de qualquer maneira, o homem cresceu ao longo dessa trajetória intelectual que se chama filosofia. E eu penso que vale a pena a gente continuar com a discussão. Eu agradeço imensamente a oitiva do amável ouvinte. Convido os mesmos a olharem, lerem com atenção nossa coluna no Jornal Liberdade e também nossa mensagem cristã no site do Jornal Evolução. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus, até semana que vem, tchau, tchau. Você ouviu o programa Filosofia é Liberdade. A apresentação Dr. Cleverson Minikoski.